Agora, novidades no caso da mulher que levou um idoso morto para uma agência bancária. Nós já mostramos essa imagem para você, que é destaque inclusive na imprensa internacional, mas se você talvez não viu, veja só, é um senhor que aparece em cima de uma cadeira de rodas, enquanto a acusada tenta pedir um empréstimo no nome dele. Tio, assina aqui, senão não tem como eu te ajudar. Só que de sobrinha não tinha nada. Ela até falou para os funcionários que era sobrinha desse suposto tio Paulo, mas depois ela confessou aos policiais na delegacia que, na verdade, é prima e que cuidava deste homem, ou seja, a todo momento novas informações vão surgindo. É por isso que a gente vai com a máxima urgência ao Rio de Janeiro conversar com a Renata Igrejas, que está por dentro de tudo, ou de quase tudo, e vai trazer o que se sabe até agora sobre esse caso impressionante, né, Renata? Na medida do possível, meus amigos, mais uma vez, bom dia a vocês, bom dia a todos. Nossa equipe agora fala ao vivo aqui em frente à delegacia de Bangu, na Zona Oeste, onde a qualquer momento deve sair Érica Vieira Nunes, transferida, o carro aqui da Polícia Civil, olha só, já está inclusive com as portas abertas aqui. Érica deve sair pela porta aqui da frente e ser transferida então para o complexo prisional de Benfica, na Zona Norte, a qualquer momento mesmo. A gente fala ao vivo, a Polícia Civil está preparando tudo aqui. A gente lembra que a Érica foi presa em flagrante ontem. Agora há pouco eu conversei com o delegado, Fábio de Souza. Ele disse que a Érica prestou um depoimento aqui de cerca de 1 hora, tá? Disse o seguinte, ele contou que a Érica se apresentou primeiro como sobrinha, mas ela seria uma prima distante do seu Paulo Roberto. Ele contou também que o seu Paulo chegou a ficar internado por alguns dias. Ele conseguiu, ele mesmo fez esse pedido de empréstimo no valor de R$17 mil ao Banco Itaú no dia 25 de março. E aí, o que aconteceu? O empréstimo, então, foi aprovado e faltava apenas a assinatura dele. Só que nesse período, entre o pedido aprovado e o saque desse valor ali na agência do Itaú, onde nós estávamos agora há pouco ao vivo, o senhor Paulo foi internado. Ele teve pneumonia, ficou internado, então, na UPA, aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí, a Érica, que se apresentava como sobrinha, mas na verdade é uma prima de segundo grau, digamos assim. Olha só, a Érica deve sair a qualquer momento. Toda a imprensa posicionada aqui em frente à delegacia. A gente vai tentar chegar mais perto aqui. E aí a Érica foi junto com ele. Segundo a Polícia Civil, já constatou com os socorristas do SAMU, o seu Paulo Roberto já entrou morto na agência do Banco Itaú. Ele teria morrido há pelo menos 2 horas antes de dar a entrada ali naquela agência do Banco Itaú. Outro detalhe também, agora há pouco nós conversamos com o delegado, ele disse que a Érica, em 1 hora de depoimento, não esboçou qualquer reação, qualquer arrependimento. Disse, inclusive, o delegado que a Érica é uma pessoa muito fria, tá? Muito fria. O próprio delegado falou, olha, são décadas de polícia, nunca vi nada parecido. Tá aqui, gente, ao vivo, então, saindo da delegacia de Bangu, Érica Vieira Nunes, que levou o senhor Paulo Roberto Braga, um senhor de 68 anos, morto numa cadeira de rodas. Vamos ver se ela fala aqui com a gente? Olha só, gente. Érica, o que você vai falar sobre isso, Érica? Você vai falar em juízo. Por que você fez isso, Érica? Com licença, senhor. Você sabia que ele estava morto, Érica? Você vai se falar em juízo. Você levou ele morto a uma agência? Além de você, tinha mais alguém envolvido nisso para pegar o dinheiro, Érica? Você fez isso, Érica? Você fez isso sozinha, Érica? Por causa de R$17 mil. R$17 mil, valia a pena fazer isso, Érica? Não responde, Érica. Com licença, senhores. Bom, está aqui orientado então pela advogada, diz que só vai falar em juízo, então a gente mostrando ao vivo a transferência de Érica Vieira Nunes, que se disse sobrinha do senhor Paulo Roberto Braga, um senhor de 68 anos, que foi levado morto a uma agência do Itaú. Aqui, Thiago, dá a volta aqui, olha só, temos aqui a janela aberta, fica mais fácil para você fazer a imagem. Está sendo transferida, então, para o complexo prisional de Benfica, na Zona Norte. Deve passar por uma audiência de custódia amanhã, quinta-feira, tá? A Érica, a princípio, vai responder por tentativa de furto mediante fraude e também vilipêndio de cadáver. Lembrando que, segundo os socorristas do SAMU, o senhor Paulo, esse senhor de 68 anos, que estava acamado, né? Tinha acabado de receber alta depois de um tratamento ali de pneumonia, chegou a ficar internado. Ele foi para casa e aí
ele foi levado ao banco pela Érica, que na verdade é uma prima distante, morto há pelo menos 2 horas para que ela sacasse, então conseguisse fazer o saque desse empréstimo que tinha sido aprovado no valor de R$17 mil. Um caso, claro, que tem repercussão nacional e mundial. Agora há pouco a gente mostrou jornais aí do exterior mostrando esse caso macabro aqui do Rio de Janeiro para tentar então sacar um valor pífio de R$17 mil. Levar uma pessoa morta numa cadeira de rodas para tentar sacar esse valor. Vamos tentar ouvir agora? Vamos ouvir agora o delegado que falou com a gente há pouco, o delegado Fábio de Souza. Vamos ouvir. Ela é, de fato, prima dele, né? Ela se diz sobrinha porque fala que a avó da mãe dela registrou a mãe como filha. Então, ela seria de fato sobrinha, mas nos documentos mostram que ela é prima. E tudo indica que ela realmente era cuidadora dele, responsável, até porque nós fizemos várias pesquisas, não conseguimos encontrar nenhum parente dele que fosse próximo do local onde ele reside. Foi encontrado livores cadavéricos no corpo dele. Isso, livores cadavéricos, é coisa que você só encontra após algumas horas de morto. Então isso indica que a morte não foi naquele momento. O livor cadavérico ele precisa de algumas horas para poder acumular sangue numa determinada parte do corpo. E foi o que aconteceu, foi isso que foi verificado. Então essa alegação de que ele chegou vivo não procede em razão disso. Porque esses livores indicam que ele já chegou lá morto. Há quanto tempo ele já estava morto? Não dá para precisar, mas para formar um livor cadavérico é necessário pelo menos 2 horas após o óbito. Então, ele tinha no mínimo 2 horas de morto. Renata Igrejas, volta para complementar. Cara, que saída essa aí, sob muita expectativa. E eu percebi, além da presença da imprensa, muitos curiosos aí também, até porque essa imagem movimentou o país inteiro, né, Renata? Exatamente, meu amigo. Olha, aqui em frente à delegacia de Bangu, eu vou pedir para o Thiago mostrar pra gente, olha só, tem gente na janela, o comércio que está abrindo agora, também todo mundo aqui na calçada, tentando acompanhar, não se fala em outro assunto, tá? Eu vou encerrar minha participação só complementando aqui algumas informações que foram passadas pelo delegado agora há pouco. O corpo, então, do seu Paulo Roberto está no Instituto Médico Legal de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio, deve passar por uma necropsia para saber a causa da morte. Alguns detalhes dessa investigação também muito interessantes são o seguinte: os funcionários do Banco Itaú devem prestar depoimento aqui na delegacia e um motorista de aplicativo que fez o transporte da Érica e do seu Paulo da casa dele na Vila Aliança, comunidade aqui de Bangu, até a agência também está sendo investigada, tá? Esse motorista deve ser identificado e chamado para prestar depoimento aqui na delegacia em instantes. Qualquer novidade sobre esse caso macabro, eu volto a chamar vocês. Não, para tudo. Peraí, Renata. Essa mulher colocou o tio morto dentro de um carro por aplicativo. Sim, sim. E sim. Botou o endereço agência bancária. E esse cara foi a não sei que distância. Você tem aí a distância da casa dela para a agência? Não, né, Renata? No máximo 2 quilômetros, que a gente está falando de uma comunidade que fica bem aqui perto, Vila Aliança, em Bangu, até a agência bancária que fica no centro de Bangu, tá? No calçadão, uma área ali bastante movimentada, muitas agências bancárias, conhecida como calçadão de Bangu. Seria no máximo 2 quilômetros. Então, o que a gente sabe até agora, que o delegado passou esse detalhe, é que o seu Paulo Roberto era um homem sozinho. A princípio não tem filhos, não tinha contato com as pessoas, não morava com ninguém. Ele morava, inclusive, em um terreno, seria no quintal de uma casa, tá? Não tinha familiares, vivia sozinho, não tinha contato com a família. E a Érica, então, segundo testemunhas e segundo o depoimento dela, seria cuidadora do seu Paulo. E aí ela cuidava dele, sabia desse empréstimo que tinha sido aprovado no dia 25 de março, e aí, durante esse período, então, aprovação, ele foi internado. Quando ele recebeu alta da UPA e voltou para casa dele, aí então ela pediu esse carro de aplicativo para tentar sacar esse valor de R$17 mil. A polícia quer saber se ele foi retirado de casa vivo ou morto. E esse motorista de aplicativo tem muito a dizer.